Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. A reflexão hoje é sobre interpretação de textos. Eu recebo e-mails dos meus seguidores me pedindo para ajudá-los com videoaulas, com dicas sobre interpretação de texto e eu decidi gravar esse áudio para vocês. Eu não trago aqui, gente, um exercício para a interpretação de texto como comumente ocorre em relação a essa área, principalmente na escola, né? O professor pede que o aluno leia o texto e aí depois vem algumas perguntas relativas ao que se espera, né? Como se houvesse só um caminho unilateral ali da interpretação do texto. É claro que se busca, né, um padrão ali, mas não é dado espaço para outras possibilidades. A gente tem que buscar a base do que é dito, com certeza, mas a gente pode ressignificar muita coisa do que é dito, porque o texto não é fechadinho assim, como as pessoas pensam e como a escola propõe para a gente. E esse é um dos grandes perigos em relação à interpretação de texto. E esse não é um hábito para você que é concurseiro, ou que você quer uma fórmula pronta e decoreba para poder aprender a interpretar texto. Isso daqui é uma coisa que vai muito além disso, né? Transcende tudo isso daí. A primeira questão é entender que o texto ele é um discurso materializado. Isso significa que ele está ligado a uma estrutura social. E você tem que olhar nesse sentido para a sociedade para entendê-lo, para a cultura também. Língua também tem a ver com cultura. O que isso significa, Anderson, quando você fala de olhar para o social? O texto ele vai ser escrito, gente, com vários temas. E os temas refletem, na grande maioria das vezes, o que acontece na sociedade. Então, para você entender um texto, para você entender textos de maneira geral, você tem que entender o que está acontecendo na sociedade com as pessoas, né? Você tem que ter um pouquinho de conhecimento também básico do ser humano. E quando a gente fala nisso, é fundamental pensar diversidade, né? Então você já começaria, se você não consegue entender essas bases, você já vai ter a percepção limitada para poder interpretar textos. Porque, basicamente, interpretar textos é olhar para a sociedade. E a sociedade é diversa, ou para as sociedades. Então já começa por aí. É claro que, por exemplo, eu posso falar aqui de direitos humanos, também pegar esses pilares para trazer para a interpretação, diversidade, direitos humanos, etc. Mas a gente também pode desconstruir e questionar esses conceitos. Por exemplo, direitos humanos, né? Também nada é neutro, gente. É tudo ideológico, mas para você chegar a uma desconstrução de um conceito como direitos humanos, como a criação da ONU, por exemplo, você precisa de uma base consolidada dos princípios dessas coisas básicas, né? E o que acontece hoje é que as pessoas elas querem ignorar essas bases e ultrapassar essas bases, né, esses conhecimentos primordiais, para interpretar como elas quiserem, né? Essa abertura para essas outras interpretações em relação à interpretação de texto, ela é válida e positiva quando há uma base estruturada, né? Quando você passou por um processo de escolarização, quando você tem ferramentas para ir além. Agora, quando você faz esse movimento de querer ir além, sair do foco ali da interpretação do texto, do básico do texto, sem você ter passado por um processo de escolarização, bom processo de escolarização, sem você ter ferramentas para pensar, o básico do pensar, o aprender a aprender, aí é um equívoco, né? Porque você vai para o lado da sua opinião. Você não deve interpretar os textos com base nisso. Uma das maneiras para você saber interpretar textos é duvidar ali do que você está pensando, principalmente no início, assim, que vai estar
tudo muito ligado, a sua percepção vai estar muito ligada à sua opinião. Gente, a sua opinião, ela na grande maioria das vezes, ela é válida ali talvez pela sua realidade. E se você não abrir um pouco a cabeça, você vai ter muito conflito na sociedade, porque o mundo exterior ele é diferente do seu mundo interior. Não é a mesma coisa. O nível do conhecimento, do que a gente aprende na escola em relação à interpretação de texto, essas coisas, é muito básico também, gente. É preciso aprofundar, você precisa entender que há na sociedade, em relação ao conhecimento, esse conhecimento ele é também programado. E o que a gente aprende, a gente, por exemplo, é de uma área, você é de uma área, você está ali no ensino médio, você ainda não entrou na universidade, você vai ter conhecimentos gerais e básicos ali de várias áreas. Esses conhecimentos que você adquiriu, muitas vezes, são carregados de mentirinhas. Você só consegue desconstruir essas mentiras, gente, indo fundo em uma própria área. Aí você me perguntando assim, por que a escola contaria mentiras para mim? Isso a gente pode entrar em um outro áudio, um outro assunto, uma outra discussão, né? Mas isso acontece tanto consciente quanto inconscientemente. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não. Mas eu poderia dizer, grosso modo, que é muito inconsciente isso do que é feito, as pessoas realmente não percebem. Né? Que elas reproduzem discursos que limitam a percepção dos outros. Isso ocorre na escola em relação ao conhecimento geral. Às vezes o professor subestima o aluno e ele não aprofunda ali, ou porque ele não sabe, ou porque ele subestima mesmo o estudante, e aí as pessoas acabam internalizando conceitos e ideias num nível muito superficial ou até equivocado. Algumas pessoas só vão desvendar essas mentirinhas quando mergulharem fundo em determinada área. Então a interpretação de texto, ela nesse sentido do que eu estou falando, exige uma postura inter e multidisciplinar. Você precisa olhar para o conhecimento em relação a essa amplitude, percebê-lo nessa amplitude. Por quê? Primeiramente, porque você vai encontrar, na verdade, uma intersecção entre uma área e outra. E isso já é um caminho para poder você sair de uma área para entrar em outra. Porque quando você pensa, gente, atividade intelectual, o pensar, né, você pode pensar à luz de várias teorias, de várias maneiras. Quando você está numa área, você segue o pensamento de uma área, você pode, se você não amplia um pouco a sua visão para outras áreas, você fica com a visão ali fechada, limitada àquilo. Então a interdisciplinaridade surge nesse sentido, para que você tenha, porque o conhecimento, gente, ele não é uma coisa só que vem só de uma área. Quando a gente interpreta um texto, quando eu leio um texto hoje, eu sou da área de conhecimento, né, gente? Eu também reviso muitos textos há mais de 10 anos. Eu já estudei também tanto, gente, que eu consigo ver, lendo um texto, coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. E isso tem a ver com o fato de eu ter conhecimento de várias áreas, de eu trabalhar com vários textos. Então eu consigo hoje, lendo um texto, trazê-lo para uma perspectiva de uma área ou de outra, fazer conexões assim que estão muito além, por exemplo, do texto. E às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o meu pensamento. Isso não é problema meu, né? É problema delas, a habilidade delas, não minha. Mas o texto ele não tem só um caminho. O texto, na verdade, gente, é uma maneira ali, por meio dele, você chega ao que o autor disse, né? Ou até ultrapassa o que ele disse. E esse ultrapassar é muito difícil, né? Porque se a maioria das pessoas não consegue nem entender o que as outras dizem, o básico ali, quem dirá transcender o texto, que é o que eu estou falando aqui, né? Esse movimento é muito difícil, mas ele é necessário.
Então, na escola, geralmente se trabalha o básico da interpretação, porque é muito difícil pensar. Então, chegar ali ao básico do que o autor quer dizer já é muito difícil. Imagine transpor essa barreira, né? Mas eu trago aqui no meu canal isso de uma outra maneira para vocês entenderem. A gente é levado a um nível muito superficial e medíocre. Quando eu falo medíocre, eu falo mediano aí do conhecimento. A gente tem que ir além e duvidar do que a gente sabe. A gente tem que ouvir os especialistas. E se você é de uma área, não, mesmo que você seja doutor em uma área, não começa a acreditar pelas suas deduções, mesmo que sejam mais lógicas sobre tudo, que elas são válidas. Isso também acontece muito. Às vezes a pessoa é um doutor ali numa área e ela começa a perceber a realidade, porque ela chegou a esse nível de doutor, né? Ela começa a perceber a realidade de uma outra maneira, pela capacidade dela de pensar, fundamentada naquela área. E aí ela começa a achar que aquilo ali é verdade, as interpretações que ela tem do mundo, das coisas. E isso é perigoso, porque pode ser que seja, na maioria das vezes, vai ser verdade para a área da pessoa, mas não para todas as áreas. Então é nesse sentido que é preciso dar ouvido ao outro, ao especialista, né? Porque você não é dono da verdade. Muitos dos conflitos em relação às ideias no texto, ao que é dito, vêm dessa falta de percepção para o mundo. Olhar para o texto é olhar para o mundo, gente. E isso tem a ver também, não é uma coisa feita objetiva, de maneira neutra. Não existe texto neutro, gente. Essa noção de objetividade também ela já foi desconstruída na ciência. Muitos conflitos ocorrem porque na sociedade, eu diria, por causa da maneira que as pessoas concebem para si mesmas a realidade. E às vezes o problema que está ali fora da cabeça da pessoa, a pessoa está ali presa à realidade dela e só vê o problema ali, por exemplo, daquela maneira. Imagina um conflito entre duas pessoas. E aí uma outra pessoa que tá ali ligada a esse problema vê de outra maneira esse conflito. E elas não conseguem chegar ali a um consenso para resolver o problema, porque elas pensam muito diferentes umas das outras. Mas você entender que fora da sua esfera de pensar já existe ali algo diferente, já é um caminho para você interpretar melhor o mundo, os textos. Isso não é dito, gente. A gente é muito levado a ficar preso ali ao que a gente acha, as nossas interpretações, que muitas vezes são equivocadas e errôneas. Isso tem a ver com o ego também. Você, obviamente, tem que partir dos princípios básicos aí para poder chegar a esse processo que ultrapassa o texto, a ideia básica do texto ali. Mas entender esse processo básico também é muito complicado. São poucas pessoas que conseguem entender ali o básico da coisa. Mesmo quem entra na universidade, a pessoa ali, o pensamento dela fica muito ligado naquela área. E trazer o pensamento, por exemplo, o advogado, trazer o pensamento ali de uma pessoa formada na área do direito para pensar o mundo. E geralmente isso acontece porque a pessoa vai ter formação só em uma área, não vai ter formação em tantas áreas, ela vai começar a racionalizar o mundo, ou a irracionalizar o mundo, vamos dizer assim de maneira mais irônica, a partir do que ela tem ali de base, do que ela aprendeu, e ela vai começar a internalizar aquilo como verdade, misturada da opinião dela. E ela vai começar a reproduzir, a perpetuar isso. E aí, depois de uma certa idade, a pessoa acha que já estudou bastante e ela não vai buscar mais conhecimento fora disso. Abra sua cabeça para outras áreas e outras realidades. Quanto mais você fizer isso, maior a sua sensibilidade para entender o todo. Porque se o texto é um fragmento ali de algo que é uma materialização do social, e o social é muito complexo e diverso, se você ficar fechado a só uma área do conhecimento, você não vai conseguir ir além. Você não vai ter autonomia para interpretar esses textos além. Né? E não é um movimento que vem ali do basiquinho que você lê. Você se apega ali ao basiquinho. Não, gente.
Até porque é por meio desse basiquinho aí que algumas mentiras são cristalizadas, ou por você ou até pelo grupo. Né? Já brincaram de telefone sem fio, né? Essa brincadeira aí já mostra o quão coletivamente o ser humano é débil. Né? Então, se em nível individual ele é débil, imagine em nível coletivo para quem não é da área, as bobagens que são ditas. Vamos pegar aí um exemplo para finalizar aqui o áudio. Vamos pensar aí, gente, um assunto polêmico, HIV, por exemplo. Eu não sei como é que está a discussão hoje sobre educação em relação a isso. Na minha época, eu lembro que foi trazido, discutido em alguns cursinhos como tema de vestibular. E popularmente, a gente tem, até hoje, né, ainda tem muitos tabus sobre esse tema na sociedade, mas quando você vai para o nível de interpretação de texto, você precisa internalizar outras ideias. Anderson, de onde vêm essas ideias? Geralmente da ciência, gente, do conhecimento produzido ali naquela área na ciência. Né? E as ciências, elas vão desmistificar, vão tirar dessa posição de cristal essas mentirinhas que são básicas, contadas e dadas para todo mundo como verdade numa área. Esse movimento vem ali geralmente da ciência. Não vem de outro lugar não, gente. É da ciência mesmo, da ciência na área. E aí, no caso do HIV aí, né, gente, a gente pega aí biologia, medicina e tal, o conhecimento nessa área. Antigamente era dada como uma doença de gay. Hoje ainda algumas pessoas pensam assim. Mas há alguns anos no Brasil, isso vai depender de país para país, né, gente? Em cada realidade a doença vai se manifestar de uma maneira, já começa por aí, a gente tentando interpretar o assunto, né? Imagina que você vai ler um texto sobre isso. Já começa por aí. A gente precisa de alguns ganchos, que é o conhecimento básico para poder ancorar em algumas coisas. Quando a gente não tem esses ganchos, que são dados não pela nossa opinião, mas pelo conhecimento mesmo formalizado da escola, um bom processo de escolarização, a gente tem dificuldades de entender um texto. Voltando para a história do HIV, pesquisas no Brasil apontaram há alguns anos que maior índice de contaminação, me lembro disso, que isso foi questionamento do vestibular na época minha, do meu questionamento do vestibular, que as pessoas que são hoje mais contemporaneamente, né, contaminadas são mulheres que pegam, por exemplo, os parceiros infiéis. Então não é mais por porcentagem, não sei como é que hoje as pesquisas apontam isso, mas na minha época de vestibular tinha esse conhecimento sobre essa área, desmistificando esse simulacro, essa ideia dessa maneira que todo mundo ligava a uma doença do público LGBT. Essa sigla mudou, inclusive, né? Eu nem estou desatualizado, preciso pesquisar mais aí para falar para vocês. Então, a gente já começa daí o ponto. Tem uma outra questão. Hoje, os medicamentos estão tão avançados em relação a isso que as pessoas, elas... Por exemplo, se alguém tem HIV e tem um parceiro, a pessoa não necessariamente transmite a doença para o parceiro se ela tiver em tratamento. Então, se ela tiver indetectável, por exemplo. É praticamente raro registro de pessoas que transmitiram o HIV para o parceiro na condição de indetectável. É quando o coquetel ele chega a praticamente não aparece mais no sangue, né? Em exames, assim, só em exames muito, muito específicos mesmo, alguma marca do vírus. E ele não é passado, mesmo em relações sexuais, para outra pessoa. Mas isso esse tipo de, já é um tabu, esse tipo de conhecimento, né, gente? Mas isso daí vem da ciência, né? E quando as pessoas, como pensar é muito difícil, para entender as coisas, elas vão se apoiando em pilares quando elas não têm uma base bem estruturada. E às vezes esses pilares são mentirosos. Então as pessoas elas aprendem as coisas e elas começam a transformar essas coisas em mentira.
E aí, porque é muito difícil pensar, chegar a esse conhecimento. Isso daí que eu falei para vocês sobre, é uma coisa que na minha época de vestibular já era falada. E hoje ainda há uma dificuldade das pessoas de entenderem esse assunto e falarem sobre esse assunto. É um tabu, né? É aquela mesma história do telefone sem fio, gente, que tem a ver com o simulacro que eu tanto falo aqui no meu canal. Você precisa ir fundo no conhecimento de outra área e olhar a realidade, o mundo e os textos, porque eles refletem um aspecto dessa realidade do mundo, principalmente social, para você entender e não olhar somente com a sua opinião na sua área e saber diferenciar a opinião de conhecimento científico, de religião e de várias outras áreas. Se você não fizer essa diferença, ela é perigosa mesmo para quem é cientista, que olha com aquele olhar ali da área, né, que está mais próximo da racionalidade. Imagina para quem não é, gente, o tanto de mal-entendido social que não acontece. São as minhas dicas para vocês interpretarem melhor textos. Texto tem a ver com discurso, não é só ali a parte verbal ali do que é escrito. Tem a ver com o que é dito, tem a ver com o que ocorre, tem a ver com a sua percepção sobre você mesmo, primeiramente. E quem é você para poder querer entender o mundo se você nem sabe qual que é o seu lugar no mundo? Quem é você no mundo para querer entender o outro ou para falar sobre o outro, né? O texto ele tem uma ligação com a gente e com o outro. Tem aqui um outro áudio no canal falando sobre isso. Espelho, espelho meu. O texto, o outro é a sociedade. Depois escutem esse áudio, vai trazer bastante reflexão. Espero que tenha ajudado a vocês, que esse áudio tenha ajudado vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.